Oi, gente. Vamos começando. Estou fazendo o teste aqui. É a primeira live, então a Marícia ainda tá se ambientando aqui no espaço midiático. Vamos ver. Ela disse que já tá, dá para chamar. Olá, seja bem-vindo, Daniel. A gente está começando aqui, estou me ambientando ainda, porque é a primeira live do canal. Estou aguardando a Marilice chegar. Fernanda, oi! Coisa boa te ver por aqui, que legal! O povo bactiniano chegando, que legal! E aí, o Roger. E aí, Fernanda, vamos lá, Bactin na veia, o pessoal bactiniano vindo, que legal, gente. Só esses minutinhos antes. Não, tem que aceitar. Ah, que bom. Eu também. Mari Gomes chegando, seja bem-vinda. Oi. Oi, tudo bem? Estamos chegando um pouquinho antes aqui para fazer os testes de som, de imagem, se está todo mundo vendo, se está todo mundo conseguindo ouvir bem. Pessoal, se vocês puderem ir avisando se estão ouvindo bem, se estão vendo bem, para a gente ir se ajustando nesses minutinhos. Fazem parte do processo. Estou dando para ouvir bem. Tá? Ai, que bom. Que bom. Uhum. Fora que a gente sente um fantasma. Eu tô me sentindo fantasma aqui, né? Com essa luz, mas enfim, é melhor isso do que ninguém tá me enxergando, né? Ai, gente. Tá meio escura a luz, mas... Tá todo mundo vendo, gente? A Mari e eu, as duas Mari, né? Duas Mari. Que bom, vamos chegando aos pouquinhos. Daniel, seja bem-vindo. Vão dando ok, gente, se está tudo certo no áudio, na imagem. Vou ficar repetindo, o pessoal está entrando, né? Faz parte esse processo aqui do nosso início. Deixa eu ir só contando o tempo. Que bom que está tudo certo. Pessoal, se puderem, vão dizendo de onde vocês são, quem não me conhece, quem é a primeira vez que está vindo, ou não conhece a Marilice. A Marilice dispensa apresentações, né? Mas igual, né? Não conhece ainda, né? Pode falar, pode já ir dando seu oi aí para a gente já começar a interagir. Luciane, seja bem-vinda. Vão dando os toquezinhos de imagem. Uhum. Campinas, olha só que maravilha, seja bem-vinda, bem-vindos. Já vi que teve o pessoal bactiniano chegando, a Fernanda, minha colega lá, desde os idos lá do mestrado e doutorado, na Católica. Luciana, sou de Porto Alegre, eu também sou de Porto Alegre. Então, gente, somos de Porto Alegre, né? E somos de Porto Alegre. Então, aos pouquinhos a gente vai começando, para a gente literalmente ir aquecendo, não sei aí, mas daqui onde eu tô, no interior do Rio Grande do Sul, tá bem frio, já tá bem... Aqui tá frio também, bem frio. Para mim, isso já é muito frio. Uhum. Muito frio. Aqui no interior, dos lados de Pinheiro, no frio, é muito frio para mim. Uhum. Bastante. Então vamos ir aquecendo, né? Vamos, porque a gente não tem... Passa muito rápido 1 hora, né? Então a gente não pode perder tempo. Então vamos ir começando.
né? Então, gente, primeiro eu quero agradecer a presença da Marilice por aceitar o convite, fazer parte dessa primeira live do canal Bactinha Artista. Então, faz parte de um projeto, canal no YouTube, que começou lá em fevereiro, já fazia parte de um projeto meu já há bastante tempo, porque a minha área de formação é em letras, eu defendi minha tese de doutorado em 2017, e desde lá eu sempre tive essa vontade de fazer uma articulação no campo das artes com o campo da linguagem, né, para trazer especificamente o Bakhtin para um lado mais íntimo da nossa conversa, né, para que ele não fique tão restrito só a um ambiente propriamente acadêmico e a gente possa vislumbrar um pouquinho do pensamento desse filósofo no nosso cotidiano, nas nossas práticas, né. Então, a Marilice foi e é minha professora, né? Então, de dança contemporânea, Marta Graham, depois ela vai poder falar, vou passar a palavra a ela, mas só para quem ainda não conhece o canal, para dar um pouquinho essa contextualização, né? A ideia é justamente a gente dialogar sobre objetos, corpos artísticos, e aí pode ser filme, pode ser dança, pode ser literatura, enfim, eu já comecei lá no canal com uma análise do Parasita, do filme Parasita, quem quiser acompanhar, né? E agora vem óbvio que a dança não podia ficar de fora, né? Eu também sou da dança do ventre, sou da URGS, o pessoal da URGS que tiver aí também pode dar um oi, que for chegando. Então, a ideia é justamente, a partir aqui dessa primeira live com a Marilice, a gente dar uma sequência, uma série de assuntos que a gente já falou um pouco, né, um pouco sobre o meu projeto também, enquanto participava das aulas dela, e agora nesse período de quarentena também. Aliás, gente, acho que é bem importante, quando eu agradeço a ela pela presença, e agradeço a vocês também, a gente está vivendo um momento tão crítico, tão complicado nesse momento, né? As ciências humanas sofrendo tanto ataque, tanto de toda ordem, né? Nesse momento realmente desesperador, eu diria, né? Em que é tão importante que a gente se una, né? Que a gente possa estabelecer diálogos, a importância de a gente aproveitar esse momento para realmente resistir, para promover uma rede colaborativa, para que a gente possa seguir fazendo os nossos trabalhos, porque é um desafio para todos nós, especialmente também todos nós estamos tendo que nos adaptar e nos readaptar e descobrir outras formas de desenvolver os nossos trabalhos, e a gente sabe o quanto a nossa autoestima, o quanto a nossa ação às vezes fica tão sensibilizada, tão fragilizada com tudo isso, né? Então a ideia é nós sugerimos um mote de conversação ali que é em torno de técnicas, né? Técnica ou técnicas, busca por técnicas, o que disso há num campo de regularidade e o que a gente percebe como uso criativo, como liberdade, né? Mais num campo de experimentação, de criação. Claro, cada uma de nós aqui vai falar do seu lugar de fala, isso já antecipa já um campo aí bakhtiniano, né? A Marilice vai se apresentar, vai falar um pouquinho, a ideia é que ela fale da prática dela e como ela vê essa questão no fazer, né? No fazer dela, na prática diária dela, como é que ela percebe isso, como é que ela trabalha com essas questões. E eu vou também falar do meu lugar, campo da linguística e também da dança, né? Então eu vou passar a palavra à Marilice. Quem tiver perguntas, gente, fica à vontade, tá? Mesmo que não dê tempo, a gente pode retomar isso num vídeo ou numa outra live, seja com a Marilice, já fica o convite aqui também, né, Mari?
Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Tá todo mundo escutando bem? E para mim dá um... Tô ouvindo aqui, tá tranquilo. Tá, então tá certo. Então vou passar a palavra à Marilice, se apresente e fale um pouquinho, Marilice, como é que é na tua prática essas questões. Então tá. Bem, eu sou a Marilice Bastos. Eu sou professora de educação física, sou bailarina, coreógrafa, trabalho há muitos anos na área do movimento, né? Praticamente eu nasci e logo em seguida já me inscreveram numa aula de dança e eu fui indo e gostando com a mesma vontade e gosto que eu tenho hoje. Então é bem incrível essa questão, porque eu era muito pequena e teve uma apresentação, Dia das Mães, me arrumaram toda, enfim, e eu lembro como se fosse hoje, a sensação é a mesma de quando eu vou entrar no palco. Então, depois daquele dia, com aquela idade, eu nunca mais fui, praticamente desde muito cedo, né? Então, eu nunca me imaginei fora desse circuito, né? Que é o palco, que é lidar com o público, que é compartilhar, né? Compartilhar a dança. Mas também já passei por outras modalidades aí, já fui atleta de artes marciais por muitos anos também. Sempre paralelo à dança, eu pratiquei algum outro esporte, né? Então, eu cheguei a ser lutadora um bom tempo e isso eu gosto muito e até hoje eu sempre reverencio assim, os grandes mestres que eu tive e que ainda tenho, né? Que se somam aí ao todo o pessoal da dança que eu admiro muito também e que eu tenho como mestres, né? Então, desde muito cedo eu comecei a dar aula. Eu acho que desde os meus 15, 16 anos, as pessoas sempre viram que eu tinha um potencial, né, para dar aula. Muito da questão de eu gostar de facilitar, né, para o aluno aprender. Então, eu logo sacava aqueles professores que me ensinavam de uma maneira que eu achava meio equivocada por eu não entender bem e às vezes ofendendo, sendo ofensivos, enfim, né? E aí eu comecei a despertar um lado que é mais didático, mais metodológico, assim. E aí as pessoas notaram isso e sempre colocavam eu para dar aula. Nessa trajetória eu passei também pela dança flamenca, anos aí no flamenco, dei aula de dança flamenca, né, e adoro também, então eu sou um mix, né, um hibridismo de várias culturas, várias tendências aí de movimento, né. E então, como eu falei, desde cedo dando aula, desde muito cedo, né, sigo até hoje e dou aula toda semana, de segunda a sábado, várias aulas por dia que eu intercalo com as minhas aulas de dança também, meus ensaios. Enfim, eu tenho um lado profissional como bailarina e um lado professora bem forte desde muito tempo, né? E aí eu dialogo, então, com essas múltiplas linguagens, né? Que, de uma certa forma, me deram e me dão, porque eu estou sempre buscando algo novo e buscando áreas diferentes também para tentar dialogar, né? Me deram uma capacidade de interagir, né? Muito natural, assim, de eu conseguir entender cada aluno, né? Cada aluno é um aluno diferente, então eu não vejo o aluno que veio fazer aula, eu vejo o aluno, né, por dentro, o interior daquele aluno. E não somente, vai fazer uma modalidade, vamos lá, um movimento para aquele aluno, todo mundo fazendo igual. Não, cada aluno é um aluno diferente e eu tenho que interagir com esse
aluno que chega até mim, né? Então, esse brincar, né, com as técnicas, mixar coisas e entender que cada corpo é um corpo, desde muito cedo eu aprendi isso, a maneira como facilitar para cada pessoa entender e também cada pessoa, as pessoas no geral todas, né, que passam por mim, conseguem desenvolver aquela prática, né? Tem muito preconceito em relação à dança, né? Que geralmente as pessoas pegam, eu queria ter dançado quando era nova, não me inscreveram, e aí eu tinha sobrepeso, e daí me tiraram da aula, me xingaram, me ofenderam, e essas pessoas todas eu acolho, e em pouco tempo elas conseguem praticar, né? Conseguem desenvolver, porque para mim não tem idade, não tem... A única coisa que a pessoa precisa é motivação. Se ela tiver a motivação, eu, né, também tenho que incentivar essa pessoa como professora, mostrar para ela os benefícios que tem aquela prática, o porquê dela praticar, porque às vezes a pessoa nem sabe o que ela está fazendo, né? Veio por uma indicação, ouviu na mídia e chega lá para mim, eu tenho que fazer com que ela compreenda, né, o que ela está aprendendo. E aí, a partir de então, tem que motivá-la, né? E aí o mais importante é a motivação própria da pessoa, porque se ela não tiver a motivação, ela vai desistir, né? Isso é certo, quase que uma verdade, assim. A pessoa não tendo uma motivação intrínseca, ela desiste, né? Então, ela precisa estar motivada para a prática. Às vezes, essa motivação dura apenas um pouco período, porque ela quer emagrecer, eu quero melhorar coisa, e essa já acha que está bem e desiste. Aqui, a nossa cultura é muito assim, em relação ao movimento, né? Em relação a atividades corporais. As pessoas não têm o hábito, a maioria, né? Não são estimuladas na escola, na educação formal, né? E então é muito pobre, assim, eu vejo muito pobre, muito precário, né? Mari, se tu me permite, eu queria fazer um comentário. Eu vou ir buscando e dialogando contigo com alguns aspectos que tu vai trazendo, né? Isso que tu falou das multilinguagens, né? Como às vezes a gente... E aí, trazendo para Bakhtin, isso é muito importante, né? A gente reconhecer essas diferentes valorações, né? E assim como a gente tem intercâmbios sociais acontecendo quando a gente está em diferentes planos de interatividade com as pessoas, né? A gente se relaciona, a nossa família, a gente se relaciona com colegas de trabalho, a gente viaja de um país a outro, de uma cidade a outra, e a gente vai absorvendo essas vozes, né? Que vão se somando às nossas, né? O Bakhtin vai chamar de vozes, né? As valorações são ideologias, né? E aí eu fico pensando no campo da dança, cada dança é como se fosse, não é nem ideologias, são ideologias, né? São valorações. E é interessante pensar esse corpo que dança muitas danças, né? Como é que esse corpo se mobiliza e opera com esses diferentes sistemas, né? Se a gente vai pensando justamente nessa nossa temática do sistema, do código, né? E do que uso, do que é esse efeito de linguagem num contexto concreto, né? Porque se a gente pensa, a minha tentativa sempre é pensar, obviamente, outros profissionais não vão ter esse olhar voltado necessariamente para a linguagem, mas eu, como sou do campo da linguagem, eu tenho essa perspectiva, né? Eu busco essa perspectiva, né? Então, se a gente pensa a dança como uma linguagem,
o que dentro da minha prática de dança é sistema, é código, é aquilo que sempre repete, né? É a regularidade, indica essa estabilidade, e o que dentro da minha prática, seja com que objeto for, eu estou falando dança porque é o que é o nosso, a nossa ligação aqui, né, com a dança e linguagem que a gente propôs. Então, e o que foge, o que faz a minha dança ser uma dança criativa, né? Por exemplo, né, a depender da intencionalidade que eu quero. Porque quando a gente fala alguma coisa, né, a gente sempre se volta a alguém. Né, o que eu falo, para quem eu falo, em que contexto. Se a gente pensar no campo da dança, a gente também, se a gente buscar essa perspectiva, são os mesmos mecanismos que eu também preciso articular para me fazer entender. Para que aquela minha mensagem, por exemplo, que eu estou passando lá, ela esteja coerente com o que de fato eu estou imaginando que eu estou passando naquela situação, por exemplo, né? E te ouvir falar dessas múltiplas referências que fazem parte da tua jornada, né? Como muitas vezes a gente tem, e aí eu acho que é próprio da nossa sociedade, né? Uma tendência a querer rotular ou dicotomizar, ou é isso ou é aquilo. Então, se eu não dancei balé desde os 3 anos de idade, então aquilo às vezes não... a gente sofre um preconceito, ou a gente mesmo se impõe aquilo, mas, enfim, tem toda uma tradição, não vou entrar nem nesse mérito, mas rola, né, que nem tu mesmo abordou, né, de dançar. Às vezes a pessoa já nem quer dançar pensando que ela tem que cumprir certos protocolos, né, ela se cobra aquilo, obviamente não é uma cobrança aleatória, né. E aí tu falou da tua experiência na infância, isso eu achei muito interessante. Se a gente para também para pensar em Bakhtin, é um diálogo bem interessante quando a gente fala não existe o Adão da palavra, né? Significa que a gente sempre está em contato. Esse estar em contato é a gente estar se afetando, né? A todo momento, né? O meu corpo ele não vai aprender, ele não vai dançar só a partir do momento que eu entro numa faculdade de dança. E aí vai muito de como o que a gente concebe como dança, né? O que é esse dançar? Eu, por exemplo, eu tinha um recalque, assim, que eu sempre falo, e o Wagner, do Estudos do Corpo, já me dá uns puxões de orelha, né, até em relação a isso, né, o recalque lá, eu não danço desde os 3 anos de idade. Aí eu parei para pensar um dia, né, eu tenho um episódio também da minha infância, só para contar um pouquinho, que eu acho que é uma coisa que ligou com a tua, né, da gente trazer essas memórias e que constituem esse corpo nosso, né, hoje. Eu tinha acho que uns 3 anos de idade e eu morava em Ijuí na época com a minha mãe e era época de carnaval e ligaram a música, tudo, mas era só a introdução como é que é a abertura do espetáculo lá no salão e tudo mais. E ninguém tinha dançado, ninguém tinha feito nada. E eu fui pro meio do salão. Quando começou a tocar a primeira música, eu corri, minha mãe fala que eu corri pro meio e o baile começou comigo. Eu fui a abertura do baile, porque aí todo mundo, né, achou aquilo lindo. Imagina uma guriazinha de 3 anos de idade, fantasiada, foi lá pro meio. E aí hoje eu danço desde os 3 anos de idade. Né? Então esse discurso vai mudando a partir do que a gente vai concebendo, né? Dessas vozes que a gente vai ouvindo no nosso próprio corpo, né? Então, só para fazer esse link, assim, como eu disse, a gente está... É um exercício esse diálogo, né, que a gente está propondo, de trazer essa prática e esses olhares bakhtinianos junto, né, de como ver essas relações, né. E queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, o que tu, na tua prática, que tu
colocou pra gente já como é que, né, onde tu atua, teu campo de atuação, né, mas como é que tu vê no desenvolvimento do teu trabalho o que seria aquela regularidade, assim, né, o código, o sistema, né, e o que tu considera que é processo criativo? Como é que isso ganha vida, ganha outros ares, outros sentidos, outras possibilidades? Então, a dança é uma linguagem, né? Ela é uma linguagem corporal universal, né? E através dela, né, a gente expressa a nossa alma, né? O nosso espírito. Então, transcende o corpo físico, né? É um momento que a gente tem de expressividade natural, né? Porque qualquer pessoa dança, qualquer uma. O que acontece é que a nossa cultura, né, com paradigmas aí dualísticos, né, impõe certos padrões e tira a espontaneidade das pessoas desde muito cedo, né? Espontaneidade corporal. Então, as pessoas aprendem a caminhar dentro de um padrão. Eu não posso sair daquele padrão porque estou extrapolando e o que os outros vão pensar, né? Em relação a eu estar caminhando de uma maneira diferente, né? Então, aos poucos, a criança vai sendo podada, vai sendo estratificada, digamos, né? Até ela ser um adulto. E aí, que adulto é esse, né? Aí, lá pelas tantas, esse corpo já não tem mais, né, a espontaneidade natural, latente, né, de uma forma que seja ainda em qualquer lugar, em qualquer tempo para isso, né? É uma espontaneidade que está guardada lá no seu inconsciente, numa reserva da reserva da reserva, né? E aí as pessoas têm uma timidez enorme, né, de expressar-se, ok? Elas fazem o que estão acostumadas, o que foram ensinadas. E o mesmo acontece para práticas técnicas, né, que a gente coloca. Se a pessoa colocou lá a criança no balé, ela cresceu no balé, virou adulta no balé, não teve outras experiências e foi moldada, né, digamos que por uma metodologia onde só aquilo ali valia, onde o professor impôs certos parâmetros e princípios e ela não pôde fugir daquilo e ter a chance de colocar suas ideias, de colocar seus valores, de agregar ao que ela faz fora da sala de aula de dança, né? Na dança dela. Então, na verdade, essa pessoa pode apenas reproduzir movimentos, mas ela não dança. Entende? Cabe ao professor, né, propiciar, pode ser através de uma técnica codificada, sim, né, mas aí é que está o fecho todo, está na metodologia e na didática desse professor, ok? De fazer com que o aluno, né, consiga expressar-se, consiga sentir-se bem para colocar suas ideias e passar isso através da linguagem corporal, né? E aí a voz também faz parte do corpo, então ela pode também falar, ela pode fazer ruídos, ela pode fazer sons, ela pode gritar, ela pode fazer o que quiser, né? São movimentos corporais, a voz integra o corpo, né? É uma linguagem do movimento. Então, o professor, mesmo dentro de uma técnica fechada, como balé clássico, dança moderna, dança do ventre, flamenco, o professor deve, né, como eu falei, analisar a história, né, do aluno. Quem é aquele aluno que chegou para ele, né? Esse aluno tem toda uma trajetória, né, desde bebê, desde pequeno, desde o seu nascimento,
para contar para a gente. Né? Então, o professor tem que acolher essas ideias e propiciar, né, um meio seguro desse aluno, aos poucos, né, ter a expressividade dele, a dança dele, dentro da técnica que ele está ensinando. Aí sim, eu ter o corpo dançando de verdade. Certo? Tá, deixa eu ver, deu uma. Não sei se trancou só para mim aqui um pouquinho. Se tá todo mundo vendo, pessoal. Para mim deu uma trancadinha. Depois eu vou olhando aqui se tem perguntas, não se preocupem, tá, gente? Já olho. Só vendo aqui que deu uma trancadinha. Deu uma trancada. Coisas das mídias, né? Vamos ver. Só um minutinho, gente, por favor. Só para eu me achar aqui. De novo ela aqui. Peraí, tá aguardando. Era só aceitar. Já estamos voltando. Vocês me ouvem, gente? Ouvem bem? Estou conectando de novo aqui com a Marilice. Se puderem, só me deem um ok se vocês estão ouvindo, se estão me vendo. Aí, obrigada. Só estou aguardando a Marilice reconectar. Tem alguém aí, gente, do campo da linguagem, especificamente bakhtiniana? Se tiver alguém, me fala aí pra gente se conhecer. A dança do ventre também, se tem alguém aí. Tem muitas coisas que a gente pode falar, gente, é muita coisa. Gente, cadê a Marilice? Ela não está conseguindo conectar. Vou tentar de novo. Online nesse momento. Só um minutinho, gente. Tem alguém da dança do ventre aí nesse momento? Mandar mensagem para ela. Só um minutinho. Acho que caiu realmente ela, por enquanto. Mas ela tem como chamar, né, gente? Tá. Pessoal, eu vou dando uma olhadinha aqui. Eu vi que tem alguns comentários enquanto a Marilice tenta dar uma acessada. Peço desculpas aí pelos seus problemas técnicos, né? Faz parte do nosso processo aí, né? Eu vou retomando aqui os comentários na ordem. Ai, que legal, gente. Quantos comentários bacanas. Deixa eu rever aqui. Ai. Corpo múltiplo operante, diferentes códigos. Sim, gente, diferentes códigos. Isso é uma coisa muito que eu queria abordar aqui. Não sei se vai dar tempo. É realmente muito curto. Mas é algo que eu quero abordar lá no canal, inclusive, sobre isso. Porque os códigos, eles transitam, né? A depender... Aí, voltou...